Nessa segunda aula, o nosso tema vai ser exatamente a legislação tributária. Então, agora que nós percebemos a atividade financeira do Estado, dentro dessa atividade financeira nós começamos a analisar essa atividade tributária, verificamos o ramo do direito que trata dessa atividade tributária, que é o direito tributário. A gente precisa entender, para que a gente consiga efetivamente entender esse ramo do direito, a gente precisa entender a legislação, ou seja, o conjunto de normas que é aplicável para o direito tributário. Então, por isso, nós precisamos, o primeiro passo é entender a estrutura normativa e hierárquica do direito. Então, a gente tem que entender essa estrutura normativa. Nessa estrutura normativa, nós já estudamos essa estrutura normativa na disciplina Instituições de Direito Público e Privado. Mas, como essa disciplina é a última disciplina de direito que vocês vão ter, geralmente já passaram 2 ou 3 semestres, eu sei que muitos de vocês podem não relembrar essa situação. Por isso que eu vou fazer aqui um acompanhamento com vocês, tá certo? O que é importante você saber sobre essa estrutura normativa e hierárquica do direito, que a gente vai voltar e analisar essa estrutura, mas a gente vai analisar essa estrutura para o direito tributário, ou seja, como ela vai ser entendida para o direito tributário, tá certo? Então, primeiro, vocês acham que os legisladores eles podem legislar sobre aquilo que eles quiserem? Não, tem que seguir o interesse do povo, né? Tem que seguir a Constituição. Exatamente. Tem que seguir o interesse do povo, e esse interesse do povo está contido aonde? Exatamente na Constituição. Então, o legislador, embora ele tenha condições de propor determinadas espécies normativas, ele também não pode fazer tudo aquilo que ele quer. Por quê? Porque ele tem que obedecer exatamente aquilo que foi estatuído na Constituição. Ok. Então, você vê que o primeiro limite que o legislador ele tem que atentar é exatamente a Constituição. É por isso que a Constituição é chamada de Carta Magna, né? Ou seja, é o documento normativo mais importante de qualquer Estado. É a sua Constituição. E qual é o fundamento jurídico formal para que os legisladores eles possam legislar? Vocês lembram disso? Não me recordo, professor. Pronto. É a legitimidade, né? Então, o legislador, ele tem a chamada legitimidade. Na verdade, os mandatários políticos, né? Onde no Brasil nós temos mandatários políticos no executivo e no legislativo. E os dois, eles têm exatamente a chamada legitimidade. Mas se vocês lembrarem lá de DPP, o que é essa legitimidade? A legitimidade, ela tem de duas formas. A legitimidade de investidura e a legitimidade de exercício. Qual é a diferença? Pela legitimidade de investidura quem serão os nossos legisladores ou quem são os nossos mandatários políticos? É qualquer candidato? Não. É aquele candidato que ele preencher as condições da legislação eleitoral para ser considerado eleito. Então não é qualquer candidato, só são os candidatos que, de acordo com a legislação eleitoral, eles preenchem todas as condições para ser eleito candidato. Então, a legitimidade de investidura ela se dá pela eleição. Pela eleição quer dizer que aquela pessoa ela conseguiu apoio popular suficiente de acordo com a legislação eleitoral para ser considerada eleita. E aí o Estado, através da justiça eleitoral, dá a ele um diploma, que é o diploma de eleito. E aí ele pode tomar posse naquele determinado caso, naquele determinado cargo para o qual ele foi eleito. Essa daí é a chamada legitimidade de investidura, ou seja, é a legitimidade que a pessoa pode tomar posse, ou seja, em que ela entra, que ela recebe o cargo.
Mas o que quer dizer? Uma vez que a pessoa recebeu o cargo, ela pode agir como ela quiser? O que é que vocês acham? Quando um mandatário político ele assume um cargo, ele pode fazer o que ele quiser dentro do cargo? Não, professor. Não, professor. Muito bem. Ele não pode. Por quê? Porque lembrem-se que nós estamos numa democracia e a democracia ela tem várias regras. E no Brasil, além de nós sermos uma democracia, nós somos uma república. República quer dizer res pública. Então, quem cuida da coisa pública, ele vai cuidar não mais baseado na sua vontade. Ele vai cuidar baseado na legislação ou no conjunto normativo. Então, qualquer mandatário político, ele vai ser eleito, legitimidade de investidura. Mas quando ele estiver exercendo o cargo, ele não pode fazer aquilo que ele quer. Ele só pode fazer aquilo que está dentro da legislação. Se ele fizer algo que contrarie a legislação ou esteja fora da legislação, ele pode perder o cargo. E aí, por isso que você tem, além da chamada legitimidade de investidura, que foi lá na eleição, você ainda tem uma outra legitimidade, que é chamada de legitimidade de exercício. Onde, uma vez que o mandatário político ele toma posse naquele determinado cargo político, ele pode fazer tudo aquilo que a legislação, que o conjunto normativo dá poderes e condições a ele. Ele não pode fazer nada que contrarie essa legislação. Ele tem que obedecer à legislação. Ah, professor, mas pode ocorrer algum caso de uma pessoa que contrarie? Pode. Nós, os seres humanos nem sempre fazem o que é certo, né? Às vezes o ser humano ele faz o errado. E se o ser humano ele fizer o errado, ele tem que sofrer as consequências pelos seus erros. Então, por conta disso, é que você tem a legitimidade de exercício, onde aquilo que a pessoa vai fazer à frente daquele determinado mandato político, dentro daquele cargo político, ele vai ter que cumprir a legislação. Então, é um outro tipo de legitimidade. A atuação da pessoa também vai dando uma legitimidade. Logo, por isso que os legisladores, quando eles estão nos seus cargos, eles não podem fazer as leis que eles quiserem. Essa lei tem que estar de acordo com o conjunto normativo e o que ele vai fazer tem que estar de acordo exatamente com esse regramento normativo, ou seja, esse conjunto de normas. Tá certo? E por que você diz que os legisladores eles obrigatoriamente representam aquele determinado ente público? Por exemplo, por que os deputados federais eles podem fazer as leis federais ou eles podem colaborar na elaboração das leis federais? Veja bem, o Estado brasileiro ele é um dos estados mais complexos que você tem no mundo, tá certo? Por quê? Porque nós somos uma federação e a nossa federação é uma federação atípica. Por quê? Porque fazem parte da nossa federação, além do governo federal, nós temos os governos estaduais, o governo do Distrito Federal e os governos municipais. Então você tem 4 tipos de entes públicos, que já é muito difícil. Para que todo mundo ele consiga trabalhar e realmente esse Estado funcione, vocês acham que o funcionamento de cada um desses entes públicos ou de cada um desses entes políticos, ele vai acontecer da maneira que eles quiserem ou tem que ter uma organização? Deve haver uma organização. Ótimo. E essa organização ela tem que estar onde? Quem é que organiza toda a casa? A Constituição. Como no Estado Federal você tem mais de uma Constituição, né? Você tem a Constituição Federal e as Constituições estaduais, então quem regulamenta é exatamente a Constituição Federal, ou seja, aquela que regulamenta a tudo e a todos. Então, onde é que diz
que os vereadores vão fazer as leis municipais? Na Constituição. Aonde é que diz que as leis estaduais vão ser feitas pelos deputados estaduais? Na Constituição. Mas, professor, os vereadores são os representantes do povo. Os deputados estaduais são representantes do povo. Mas por que nós precisamos de representantes? Então, vamos imaginar aqui Fortaleza. Você acha que consegue reunir toda a população, todo o povo de Fortaleza para tomar uma decisão? É humanamente impossível, né? Você conseguir reunir todo mundo. Vamos ver aí, no caso de vocês, Redenção. Você consegue reunir todo mundo, milhares de habitantes, para tomar as decisões? Não dá. Então, por isso que dentro da teoria política, da ciência política, surgiu essa ideia dos legisladores, onde os legisladores ou parlamentares, eles são os representantes do povo. Agora, para você saber qual é a atividade de cada um desses representantes do povo, aí você tem que ir para a norma principal do Estado, que é exatamente a Constituição, onde a Constituição vai dizer o que é que cada pessoa vai fazer. Aliás, perdão, o que é que cada um desses legisladores vai fazer. No caso, no Brasil, os legisladores municipais vão representar o povo daquela determinada cidade, daquele município. Os legisladores estaduais vão representar todo o povo que está naquele determinado estado. E os legisladores federais, que são os deputados e senadores, eles vão cuidar da nação. Sendo que os deputados federais representam todo o povo brasileiro e os senadores representam as unidades da federação, ou seja, os estados-membros e o Distrito Federal. Conseguiram compreender? Estão conseguindo acompanhar? Sim, professor. Ótimo. Então vamos lá. Então, dentro do direito nós já vimos uma norma principal, né? Que é exatamente a Constituição. Mas, além da Constituição, existem outras normas? Sim, existem. Tem os decretos, né? E outros aí, que agora eu não vou lembrar. Ótimo, você tá, mas é assim mesmo. Você está retornando a essa visão, né? Agora. Então, ótimo. Então, não existe somente a Constituição, existem outras normas. Inclusive, eu coloquei aqui, eu fiz a referência aqui do artigo 59 da Constituição Federal. Opa. Eu fiz aqui referência ao artigo 59 da Constituição Federal. Por quê? O artigo 59 da Constituição Federal, ele trata exatamente das normas que vão ser elaboradas pelo Legislativo. E quais são essas normas que vão ser elaboradas pelo Legislativo? Além da Constituição, você tem as chamadas emendas constitucionais, ou seja, aquelas normas que vão servir para alterar a Constituição. Além das emendas à Constituição, você vai ter as chamadas leis. E no Brasil nós temos 3 tipos de leis: as leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas. Além delas, nós temos outras espécies normativas, ou seja, outros tipos de normas que, mesmo não sendo leis, elas são tratadas como leis. A mais comum que vocês conhecem é exatamente as famosas medidas provisórias, né? A medida provisória é exatamente aquela espécie normativa mais comum que as pessoas conhecem, onde ela é, na verdade, um ato administrativo normativo. O que quer dizer isso? Ela é um ato do chefe do executivo, mas que é considerado norma. E por força da Constituição, ela vai ser tratada como lei. Ou seja, ela não é lei, mas o tratamento que ela recebe vai ser exatamente de lei. Além dela, nós temos os decretos legislativos e as resoluções. E aí, os decretos e resoluções também não são leis, mas o tratamento que eles têm é de lei. E você pode perguntar, professor, por que a medida provisória vai ser tratada como lei, os decretos legislativos vão ser tratados como lei e as resoluções vão ser
tratados como lei, porque assim determina a Constituição. E aí a gente vai entender melhor essa estrutura normativa exatamente dessa maneira aqui, né? Então, por isso que a gente apresenta esse slide, onde você veria de uma maneira ampliada, como é que está organizado o ordenamento jurídico, vamos dizer aqui que é o ordenamento jurídico federal, certo? Ou seja, a nível federal. Então você tem, acima de todas as pessoas, a Constituição. Abaixo da Constituição, você tem as normas que alteram a Constituição, que são as chamadas emendas à Constituição. No Brasil, você tem uma particularidade. Por decisões do Supremo Tribunal Federal, você tem os Tratados de Direitos Humanos ratificados pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. Por que eu falo desses tratados? Porque os Tratados de Direitos Humanos ratificados pela Emenda 45, eles não são emendas constitucionais, mas eles recebem o tratamento de emenda constitucional. Ou seja, eles são tratados como se fossem emendas à Constituição. Certo? Então, são, na verdade, tratados de direitos humanos que foram assinados lá fora, mas quando vieram aqui para dentro, eles passaram por uma nova votação. Agora, a votação deles foi de acordo com o procedimento de emenda ou de proposta de emenda à Constituição, e eles foram aprovados como se fosse uma emenda. Então, por isso que eles vão ser tratados como se fossem também as emendas. Então, a emenda 45 colocou esses tratados de direitos humanos, né? Aí, como eles estando como se fossem equivalentes às emendas, então, se eles são equivalentes às emendas, eles estão acima das leis. Abaixo deles, nós temos as leis, que são as leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas. E aí você vai perguntar, professor, qual é a diferença entre elas? A gente vai ver na próxima aula. Por quê? Porque o tratamento jurídico que cada uma delas recebe é diferenciado. Então, por isso que você tem essas diferenciações entre lei complementar, lei ordinária e lei delegada. Mas veja que não são leis, mas recebem tratamento de lei. Medidas provisórias, decretos legislativos e as resoluções do legislativo. E abaixo das leis ou daquelas normas que são tratadas como leis, nós temos os demais ou as demais espécies normativas que são, por exemplo, o decreto. Como você já viu lá em direito administrativo, o que é que o decreto faz? O decreto, geralmente, ele regulamenta uma lei. Então, a lei, ela, por mais que ela tente especificar os direitos consagrados, os direitos e deveres consagrados na Constituição, ela ainda pode ter um certo grau de generalidade. Então, por ter esse certo grau de generalidade, você ainda precisa de outras normas que especifiquem, que particularizem ainda mais como será a implementação ou a aplicação de determinados direitos ou deveres. Então, por isso, o chefe do executivo às vezes precisa fazer os decretos. E, por vezes, outras autoridades precisam ainda especificar ainda mais o que é que precisa ser feito. Então, daí vão surgir os outros atos administrativos de caráter normativo. E aí você vai ter a possibilidade de ter estatutos, de ter resoluções, portarias, instruções normativas, circulares, regulamentos, regimentos e etc. Tá certo? Então, aqui você está vendo uma estrutura hierarquizada de como é que o direito ele se organiza, como é que ou como é que são organizadas as normas jurídicas dentro do direito. Veja que tem patamares, né? Se você perceber, eu fiz aqui como se fosse uma escada, né? Quem é que está em cada um dos pontos dessa escada? Vocês conseguiram acompanhar aqui o raciocínio até esse momento? Todo mundo acompanhando? Sim, professor. Sim, professor. Então, eu estou mostrando para vocês somente a nível federal. Eu não estou tratando de estados nem municípios. Eu estou tratando aqui como se fosse a nível federal, certo? Só para você não se perder aqui nessa visão, tá bom? Bem, então, ao passo que você analisa essa situação,
é como se a gente verificasse o seguinte. Eu vou deixar aquele tratado, como é a particularidade do Brasil, eu vou deixar ele de lado e colocar como se fosse uma visão mais genérica. Você teria a Constituição, abaixo da Constituição você tem as emendas à Constituição. E abaixo dela você tem as leis. E aí, nas leis, você tem as leis propriamente ditas, ou a lei em sentido estrito, que seriam a lei complementar, a lei ordinária e a lei delegada. E você teria aquelas normas que não são lei, mas são tratadas como lei, que são as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções do legislativo. Então, vamos começar a entender um pouquinho melhor. Por que eu vou ter três tipos de leis, né? A lei complementar e a lei ordinária. A grande diferença entre elas, você vai ter duas grandes diferenciações entre a lei complementar e a lei ordinária. A primeira delas é um critério formal, é um critério formal de diferenciação. Que critério é esse? O critério é exatamente do quórum de votação, ou seja, para que uma determinada matéria, o quórum de aprovação para que uma determinada matéria seja considerada aprovada através de uma votação, qual é o número de legisladores que você precisa para considerar aquela determinada matéria aprovada? E aí você tem dois, né? A maioria absoluta e a maioria simples. Qual é a diferença entre elas? A maioria absoluta é que você tem que ter mais da metade, ou o número inteiro, exatamente superior à metade do número total de cadeiras. Por exemplo, tem muito município que tem 11 vereadores. Concordam comigo? Sim, professor. Qual seria a maioria absoluta de 11? 6. 6. Ótimo, 6. Mas se você for para aquela definição que a maioria das pessoas fala, né? Ah, é a metade mais um. Se você perceber, você vai ver o seguinte. Qual é a metade de 11? 5,5. 5,5. Mais um. 6,5. 6,5. O que é meio vereador? Não existe. Acho que não existe. Existe meia pessoa, né, no caso. Não existe meia pessoa. Muito bem. Então, aquela definição que todo mundo diz, ah, é a metade mais um, é a metade mais um, está errada. O correto é, se você pegar o conjunto dos números inteiros, o nome está dizendo, ele não tem decimais, ou seja, ele não tem a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, por isso que é o número inteiro imediatamente superior à metade. Se a sua metade é 5,5, qual é o número inteiro imediatamente superior à metade? É o próximo número, né? Qual é o próximo número? De 5,5, qual é o próximo número? 6, no caso. É o 6. Tá certo? Então, por isso que é o número inteiro imediatamente superior à metade. Então, na maioria absoluta, sempre o quórum é aquele quórum X. Então, nos parlamentos que só tem 11 vereadores, nas câmaras que só tem 11 vereadores, maioria absoluta, se você sabe que aquele quórum de votação é maioria absoluta, sempre você vai precisar de quantos vereadores? 6. Agora, existem determinados casos ou determinadas normas que não vai precisar da maioria absoluta, tem a maioria simples. E na maioria simples é a maioria dos presentes. Então, se você tiver 9 vereadores presentes, qual é a sua maioria agora? 5. 5. Se você tiver 8, 5 também, né? 5 também, isso. Porque se for 4, fica 4-4. É empate, né? Então, por isso que você vai analisar essa situação. Onde você vai, para saber qual é o quórum de votação, você vai olhar ou para o total de vagas, ou total de cadeiras daquele órgão colegiado, ou para a maioria dos que estiverem presentes. E aí você pode ter um quórum menor do que o quórum total. Entende isso daqui?
Então, qual é o Não quórum de entendi muito bem, votação? professor. Desculpa. Agradeço. Qual é o quórum de votação para a lei complementar? Maioria absoluta. É a maioria absoluta. Qual é o quórum de votação para a lei ordinária? Maioria simples. É a maioria simples, ou também chamada de maioria relativa. Tá certo? Então, esse é o primeiro, que é o critério formal de diferenciação entre elas. Ou seja, no processo legislativo, o quórum de votação, ou seja, como é que o presidente ele vai dizer se foi aprovado, o secretário vai dizer para o presidente se aquela determinada matéria foi aprovada ou não. É através do quórum, é pela verificação do quórum da votação. Então, é um critério formal. Está de acordo com o procedimento legislativo. Tá? Rosário, você quer falar? Era eu, professor, não? Eu estava vendo que o Rosário estava aqui querendo, mas tudo bem. Era sobre essa mesma diferenciação, professor. Só, o professor disse sobre... Não, o professor disse que o quórum, né, seria o primeiro ponto da diferenciação entre as duas leis citadas. Isso, as duas espécies de leis. Daí não percebi muito bem essa coisa de maioria absoluta e outra. Pronto, para você entender. Você tem. Você mora em um determinado município, não mora? Certo, professor? Qual município você mora? Redenção. Pronto. Em Redenção, você tem quantos vereadores? Eita, sei não. Digamos que sejam 11 vereadores. Qual é a maioria absoluta? Para aquelas matérias com maioria absoluta, qual é a maioria absoluta de redenção? Seria 6? 6. Sempre. Certo? Maioria absoluta não muda. Maioria simples, ela pode variar. Se tiver os 11, a maioria absoluta. Se tiver os 11 presentes, vai ser 6 também. Mas se você tiver 9, você já baixa para 5. Se você tiver 7, que geralmente para você abrir uma sessão legislativa, você tem que ter mais da metade. A mais da metade seria 6, né? O mesmo critério. O número inteiro inversamente superior à metade da metade dos ocupantes das cadeiras. Então seria 6. Para você abrir. Então, no caso de 6, você tem que ter qual quórum? 4. Ah, professor, mas não podia ser 3-3? 3-3 é empate. Não resolve. Então, você tem que ter mais da metade. Você não pode ter exatamente a metade. Você não pode ter 50%. Você tem que ter mais de 50%. Tá certo? Então, por isso que, quando você diz que uma matéria é matéria simples, o quórum de votação dela pode variar. O número que você vai exigir. Por exemplo, nesse de uma Câmara de 11, você pode ter matérias aprovadas com 4 votos favoráveis, com 5, com 6. Você pode ter qualquer um dessas exigências. Por quê? Porque vai depender das pessoas que estão presentes. Quando é maioria absoluta, não importa. Se só tiver 6, os 6 têm que votar aprovando. Porque se um deles, basta um, discordar, pronto, a matéria já foi desaprovada. Por quê? Porque a maioria absoluta sempre vai ser aquele número. Na maioria simples, não. Ele vai variar e você vai ter que ver em relação aos presentes. Mas ele pode variar. Vai ter casos que vão ter matérias que podem ser aprovadas com 4, com 5 ou também com 6. Percebeu agora? Sim, professor. Obrigado. Então, por isso que fica importante, por quê? Porque a maioria absoluta ela não muda. O número exigido de parlamentares não muda. Já na maioria simples ela muda, que depende do número de presentes. Sendo o seguinte, professor, e se só tiver 2 pessoas, a sessão não abre? Porque aqui no Brasil existe uma regra que é aplicada, onde você tem que ter mais da metade
dos componentes do órgão colegiado para abrir uma determinada sessão, pelo menos nos órgãos legislativos. Então, você tem que ter mais da metade. Então, por isso não vai ter 2. Você só pode abrir, por exemplo, se tem 11, você só pode abrir a sessão legislativa no mínimo com 6. Você não pode abrir com menos de 6. Por isso não pode ser qualquer número. Tá certo? Pronto. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é o critério material. Quando a gente fala em critério material, a gente está falando de conteúdo. Então, o critério material é aquele que trata de conteúdo. Então, será... E aí, como é que eu consigo diferenciar? A diferença é o seguinte. Pessoal, e aqui eu vou lá para o português, né? O que é que significa uma coisa ordinária? Aqui a gente está numa aula, ela é formal, sem brincadeira, por favor, tá certo? No português, qual é o significado, a acepção da palavra ordinária? Seria algo comum, corriqueiro. Exatamente. Uma coisa que é ordinária, muito bem, Gabriel. Uma coisa que é ordinária é algo que é comum, que é corriqueiro. Então, a regra geral é que qualquer matéria seja tratada através de que lei? Da lei ordinária. A lei comum, a lei que é corriqueira. Então, qualquer matéria pode ser tratada por lei ordinária. Ótimo. Então, a regra geral é que as matérias vão ser tratadas por lei ordinária. Entretanto, o Constituinte brasileiro, ele elegeu determinadas matérias como sendo de uma importância maior. Então, como elas são de uma importância maior, o que foi que o Constituinte brasileiro ele fez? Ele destacou para só poderem ser tratadas através de lei complementar. Então, a regra geral é que as matérias vão ser tratadas por lei ordinária, mas a Constituição ela vai separar determinadas matérias e para resguardar essas matérias, ele diz que essas matérias só podem ser tratadas se for por lei complementar. Entendido aí? Vocês conseguiram compreender? E aí, professor? Então, para ficar mais claro, né, para ficar mais claro aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, digamos, você é um legislador que quer fazer uma norma sobre futebol. A primeira coisa que se precisa fazer é a Constituição diz que as normas de futebol devem ser de lei complementar? Então, analisa a Constituição para ver o que a Constituição diz. Se a Constituição ela não disser que as normas referentes a futebol elas são de lei complementar, então ela não diz. Ela é omissa, ela não fala sobre isso. Isso daí quer dizer o quê? Que essa norma que eu pretendo fazer sobre futebol, ela pode ser feita sobre que modalidade? Como lei ordinária. Por quê? Porque a Constituição não obriga que ela seja tratada por lei complementar. Agora, se eu quero fazer uma lei sobre responsabilidade fiscal, eu posso fazer através de lei ordinária? Não. Aí eu vou ter que procurar lá na Constituição. Quando você vai procurar lá na Constituição, o que acontece? Nós vamos encontrar o artigo 169 da Constituição. Nesse artigo 169, dentre outras disposições, ele estabelece que todas as normas que vão tratar de responsabilidade fiscal têm que ser feitas através de que meio? Como lei complementar. Ah, então quer dizer que essa matéria que eu pretendo fazer uma lei, a Constituição me obriga que seja por lei complementar. Então isso quer dizer que eu posso fazer uma lei ordinária? Não. Se eu fizer uma lei ordinária, ela é inconstitucional. Por quê? Porque ela está contrariando a Constituição. Então, por isso que a regra é essa. Primeiro, você procura na Constituição se a Constituição obriga que seja lei complementar. Se a Constituição ela não diz que aquela matéria é por lei complementar, então você segue a lei ordinária. Agora, se a Constituição disser que é por lei complementar, você só pode fazer na modalidade de lei complementar. Você não pode fazer outra espécie normativa, porque se você fizer outra espécie, ela será considerada inconstitucional. Ela tem vício de elaboração. Então, conseguiram compreender esse critério material do conteúdo?
Professor, Pode falar. uma dúvida. O que define, por exemplo, uma votação de quórum máximo, né? E uma votação de quórum uma votação do quórum de maioria simples, a votação de uma lei complementar, por exemplo, uma votação de uma lei ordinária. É só isso que eu estou em dúvida, assim, sabe? Não sei se eu fiz isso, se eu me entender, assim. Não, eu entendi a sua situação. O que acontece? Quando o legislador ele vai propor uma lei, ele vai. Hoje em dia fica mais fácil porque você vai preencher um formulário, né? Então, no formulário, lá quando você vai mandar para a mesa diretora, vai dizer o que é que você está apresentando? É projeto de que norma? É um projeto de emenda à Constituição? É um projeto de lei complementar? É um projeto de lei ordinária? É um projeto de lei delegada? É uma medida provisória? Por quê? Porque cada um desses ele vai ter um procedimento diferente. Então vamos lá para aquele exemplo que eu dei para vocês. Eu quero fazer uma norma de futebol. Quando eu elaborar aqui o texto e eu tenho que submeter à mesa da casa, se eu for um deputado federal, eu tenho que submeter à mesa da Câmara dos Deputados. Se eu for um senador, eu tenho que submeter à mesa do Senado Federal. Então o legislador vai lá e submete. Mas para ele submeter, ele tem que preencher um formulário para apresentar a norma que ele criou. Aí esse legislador, ele já tem que, de antemão, saber que tipo de norma ele vai apresentar. Então, eu quero apresentar a norma de futebol. Fui na Constituição, não tem nenhuma exigência que seja lei complementar. Então, qual é o projeto que eu vou apresentar? É um projeto de lei ordinária, um projeto de lei complementar ou um projeto de lei delegada? Lei ordinária. Muito bem, Gabriel. Eu tenho que apresentar um projeto de lei ordinária. Então, eu sei que na hora vai passar pelas discussões, mas na hora que for na votação em plenário, ou a votação nas comissões, essa determinada norma, qual vai ser o quórum dela de aprovação? Como é que ela vai ser considerada aprovada? Se é um projeto de lei ordinária, o quórum dela de aprovação vai ser de maioria simples ou relativa. Agora, vamos para aquele segundo caso, né? Se eu quero apresentar uma norma que trate de responsabilidade fiscal. A Constituição, lá no artigo 169, ela não obriga que essa norma ela seja uma lei complementar, porque esse assunto só pode ser tratado por lei complementar. Então, eu não posso apresentar um projeto de lei ordinária, por quê? Porque quando passar pelas comissões, as comissões vão dizer: ei, esse projeto aqui está errado, porque ele precisa ser lei complementar. E aí, nega e arquiva. Tá certo? Então, se eu apresentar errado, o projeto vai ser arquivado. Então, eu tenho que escolher a espécie correta. Então, vai ser um projeto de lei complementar. Como você sabe que é um projeto de lei complementar, todos os presidentes das comissões e o presidente da casa, ou quem estiver no exercício da presidência da casa, ele vai saber que o quórum de votação daquela norma qual é? É sempre maioria absoluta. Porque pelo projeto, o tipo de procedimento legislativo ou o tipo de processo legislativo vai ser diferenciado. Entendeu agora, Rawan? Pronto, agora está compreendido, professor. Obrigado, viu? Então, o que você precisa. Por que eu preciso saber se é lei ordinária ou lei complementar? Porque se você coloca o projeto como lei ordinária, ele vai ter um tipo de tramitação. Se você coloca esse projeto como emenda constitucional, ele vai ter um tipo completamente diferente. Se você coloca ele como lei complementar, ele vai ter outro tipo completamente diferente. E aí, cada um dos procedimentos, ele vai ter o seu quórum de votação e a quantidade de votações. Uma lei normal, uma lei ordinária, uma lei complementar, ela só passa por uma votação. A emenda constitucional tem que passar por duas votações. O quórum da lei ordinária é maioria simples, da lei complementar é maioria absoluta, da emenda à Constituição, 3/5, 60%.
Então, daí você sabe que as exigências vão ser diferentes, porque a tramitação é diferenciada, porque o processo é diferente. Melhorou agora? Agora tá perfeito. Obrigado. Pronto. Como vocês estão entrando agora, vocês vão ter exatamente essas dificuldades, por conta exatamente disso, porque você está começando, é como se eu estou fazendo aqui, você está vendo teoria, e eu estou tentando conciliar a teoria que vocês estão aprendendo com a prática, ou seja, o que é que vocês vão ver na prática. Ok? Meus caros, pelo avançado da hora, vamos dar uma paradinha aqui. Eu perguntarei a vocês se alguém tem mais alguma dúvida. Professor, então